Glória a Deus. Graça e paz, querido. Que alegria estar aqui com vocês. Que privilégio estar aqui nessa noite tão especial. Estou emocionada de poder estar aqui na apresentação da Isabela. Que coisa linda, querido. De fato, a graça de Deus está sobre nós para nos fazer prosperar, para nos fazer crescer. E como corpo de Cristo, nós crescemos mesmo, porque nós somos férteis. Deus abençoa o fruto do nosso ventre, o fruto do nosso trabalho. Tudo que a gente faz, querido, é próspero e bem-sucedido, porque nós estamos em aliança com Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu estou em aliança com Deus. Sabe, nesse momento, me salta um texto no meu coração, lá de Isaías 26:3 fala: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Essa paz, essa palavra paz aqui é shalom, é ausência de guerra, bem-estar, saúde, prosperidade, tranquilidade. Ah, querido, o Senhor te conservará em perfeita saúde, porque o seu coração é firme nele. O Senhor te conservará em perfeito bem-estar. O Senhor te conservará em perfeita provisão. O Senhor te conservará em perfeita tranquilidade. Querido, o mundo pode ficar muito doido. O mundo pode ficar perturbado, com medo. Mas, querido, eu e você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos uma promessa. A promessa de que Ele nos guardará em perfeita paz, se o nosso coração estiver firme nele, confiante no Senhor. Você confia no Senhor? Aleluia! Eu sei que geralmente é um momento que a gente tem no final do culto, mas eu quero aproveitar agora mesmo para saber se você entrou aqui no nosso meio com alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo. Ei, o Senhor te conservará em perfeita paz. Tem cura para você, tem bem-estar para você, como filho de Deus, agora mesmo. E eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você está aqui no nosso meio e você entrou com alguma dor, alguma enfermidade, faça um sinal com a sua mão. Existe poder de Deus disponível para trazer cura, refrigério e bem-estar sobre você agora mesmo. Eu quero ver a sua mão. Tem alguém aqui precisando de cura e bem-estar no nosso meio? Faz assim com a sua mão para eu te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode permanecer com as suas mãos erguidas. Aleluia. Se você está em casa, você pode erguer as suas mãos também. Existe poder para ser liberado sobre a sua vida, porque nós estamos em aliança com Deus. Pai, obrigada, Senhor, pelo seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, que habita dentro de nós, se move dentro de nós. Pai, obrigada. Eu declaro cura sobre a vida dos meus irmãos. Os seus corpos sendo estabelecidos, sendo renovados pelo seu poder agora, em nome de Jesus. Toda infecção, toda dor, todo mal-estar, todo problema ósseo, todo problema cardíaco, todo problema vascular, eu ordeno, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro também pessoas aqui livres da ansiedade, em nome de Jesus, livre da depressão, livre do medo, espírito de medo, você não tem lugar no nosso meio. Nós te damos uma ordem: saia em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: espírito de medo, saia em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos conserva em perfeita paz. Obrigada por refrigério, unção, graça vindo sobre nós essa noite. Nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua palavra, ao Teu Espírito, à Tua unção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor aconselha o nosso coração. Obrigada, Pai,
em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você está pronto para receber da palavra de Deus? Obrigada, pessoal. Nós voltamos já já. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, que privilégio, querido, estar aqui. Eu amo estar aqui. É um tempo de refrigério para mim, pode ficar à vontade. E é sempre tão bom estar com vocês. É sempre tão bom ter o privilégio de servir ao Senhor, servindo a vocês com coração, com aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E esse é o mês da família. Nós estamos terminando hoje. Dia 30, né, último dia do mês, como mês da família. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês essa noite. Eu queria que o pessoal colocasse uma imagem aqui. Na verdade, são duas imagens para vocês verem. Esse jardim, ele chama Queen's Garden, né? É o jardim real. É o jardim real da rainha, lá na Inglaterra. Pode passar a outra. E ele é sempre assim, sempre florido, sempre impecável, né? Na verdade, na Inglaterra tem muitos jardins e eles são muito cuidadosos com os jardins. Eles são muito cuidadosos em deixar tudo sempre em ordem, limpo. E é interessante que quando a estação muda e aquelas flores não são daquela estação, você vê um grupo de trabalhadores vindo, renovando a terra e colocando flores daquela estação, para que sempre esteja florido. É uma coisa linda, não é verdade? Mas sabe, querido, jardim é uma coisa linda, é um perfume, agrada aos olhos, não é verdade? Sabe, é algo maravilhoso, mas dá trabalho, dá muito trabalho. Para você ter um jardim bonito, você precisa adubar, você precisa regar, você precisa tirar as ervas daninhas, você precisa não deixar que ninguém jogue lixo no seu jardim. Eu contei hoje de manhã que um momento que eu vivi, que eu estava mascando um chiclete quando eu morei na Inglaterra, e eu joguei na rua, e tinha um policial passando, e ele me fez recolher o chiclete. Né? Ele falou, moça, recolha o lixo, por favor. Eu fiquei chocada, falei, nossa, era um chiclete, mas é lixo mesmo. Né? E depois eu pensei, que cultura linda. Não se permite jogar lixo por aí, não é? E você não pode deixar lixo no jardim, se você quer ter um lixo. Se você quer ter um jardim saudável, bonito. Né? Jardim dá trabalho. E às vezes as pessoas, elas querem ter o resultado de um jardim lindo, mas elas não querem botar força para ter esse resultado. E aí eu estou aqui para te dizer que tudo que se chama sucesso, tudo que traz sucesso, tudo que vai mostrar resultado, vai precisar de trabalho, vai precisar de esforço, né? Família dá trabalho, marido dá trabalho, mulher dá trabalho, filho dá trabalho, cachorro dá trabalho, gato dá trabalho, passarinho dá trabalho, né? Até o porquinho da Índia dá trabalho. Não é mesmo? Trabalho dá trabalho, empresa dá trabalho, ser funcionário dá trabalho. Mas se você quer ser bem-sucedido, querido, basta você colocar força naquilo e contar com a graça de Deus. E que isso tem a ver com a família? Tudo. A família é o seu jardim, querido. É o seu jardim. Às vezes as pessoas passam e olham o jardim de outra pessoa e falam, nossa, que família linda, que família organizada, que filhos bonitos, obedientes, cheirosos. Né? Que filhos bonitos, que filhos que cresceram na graça de Deus. Que família bonita, unida. Mas você não sabe nos bastidores o quanto foi preciso adubar, regar, tirar o lixo e a erva daninha. E hoje a gente vive uma vida digital, não é mesmo? Que todo mundo posta foto linda. Ninguém posta foto brigando com o filho, botando de castigo. Eu não postei ainda, você já postou? Descabelada. Não, você pega os melhores momentos, não é? Você pega o jardim bonito ali para ser apresentado. Mas você sabe o quanto dá trabalho. Mas, querido, vale a pena.
vale a pena ser nessa terra o bom perfume de Cristo. A tua família é o teu jardim. Sabe, talvez você olha para o seu jardim e você fala, ah meu Deus, está cheio de espinho, está cheio de erva daninha. É porque você agora precisa botar mais força. E às vezes você não fez nada, a erva daninha cresce sozinha, você já percebeu? Tudo que está parado tende a estragar. A gente precisa pôr força para continuar bonito e organizado. Amém? E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Eu gostaria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em 1 Timóteo. Aleluia. Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. É forte, não é? Sabe, se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé. Sabe, você investir em obra social, você investir na igreja, você investir no seu trabalho, é muito bom. Mas o primeiro lugar que você precisa investir o seu coração, as suas forças, o seu trabalho, é na tua família. É cuidar dos seus, é socorrer os seus, porque servimos ao Senhor, querido, servindo as pessoas. A palavra de Deus, ela diz assim: como você vai dizer que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Eu posso aplicar isso da mesma forma para o serviço. Como você vai servir a Deus se você não serve as pessoas que você vê? Se você não serve a sua família? E nós estamos vivendo um tempo que o mundo tenta colocar na nossa cabeça que investir na família é perda de tempo. Cozinhar é perda de tempo, lavar é perda de tempo, arrumar a casa é perda de tempo, ouvir é perda de tempo. Mas não é verdade, querido. São coisas honrosas. A família é um lugar de investimento. E quando ela floresce, todo mundo se beneficia daquelas flores, daquele perfume, daquela beleza. Sabe por quê, querido? A família é a base da sociedade. Quando se destrói a família, se destrói a sociedade. Quando se destrói a família, se destrói a igreja. É por isso que aqui nós entendemos que famílias fortes é uma igreja forte. Você pode dizer isso comigo? Família forte, igreja forte. Sabe, o primeiro lugar que você serve ao Senhor, querido, é dentro da sua casa, dando atenção para a sua família. Eu gostaria que você lesse outro texto aqui comigo, lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler para você o que significa servir. Servir significa adequar-se a algo ou a uma situação, prestar assistência, ajudar, auxiliar, assistir, acudir, amparar, proteger, cuidar, administrar, apresentar, aproveitar, ocupar-se, proporcionar, trabalhar, utilizar, usar, prestar. Quantas palavras importantes aqui para nós, não é mesmo? E eu gosto muito dessa palavra, adequar-se a algo ou a alguma situação. Porque quando você serve, querido, muitas vezes você não vai servir naquilo que você gostaria. Você vai servir naquilo que é necessário. Servir é ser resposta. Servir é fazer aquilo que precisa ser feito. E não necessariamente sempre aquilo que precisa ser feito é aquilo que você gostaria de fazer. Faz sentido para você? Muitas vezes servir vai exigir de você fazer algo que você não gostaria de fazer. Mas quando você faz aquilo de todo o coração, você vai colher o resultado. E sabe, servir, adequar-se, sabe,
isso mostra maturidade. Eu estou com o Samuel com 4 anos, o que mais me garante, né, que ele está vivendo na infância, é esse desejo de fazer o que quer, a hora que quer. Isso representa a infância. Você fala, vamos tomar banho. Ah, mamãe, agora? É agora. Está comigo? Então eu digo para você, se você como crente só quer fazer o que você quer, na hora que você quer, servir na onde é confortável, na hora que é confortável, você está na infância. Você é carnal e precisa crescer. Né? E eu falo sorrindo que você recebe melhor. Mas quando você se adapta, quando você vê a situação e fala assim, eu sou resposta. Eu nem queria fazer isso agora, mas é necessário socorrer dessa forma. É necessário estender a mão. É necessário eu abrir mão. É interessante, outra palavra que está aqui na descrição do que significa servir é ocupar-se. Sabia que tem hora que você vai planejar o seu dia, mas os seus filhos vão precisar da sua atenção de uma maneira diferente. E você vai se ocupar. Mas você está servindo. E o que a gente precisa entender é que realmente nós servimos ao Senhor servindo as pessoas. Porque quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. E eu vou ler para você esse texto de Colossenses. Olha o que diz aqui. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estais servindo. Sabe, eu amo esse texto, porque ele me traz a revelação completa de que relacionamentos importam. O relacionamento da mulher com o marido importa para Deus. O relacionamento do marido para a esposa importa. Dos filhos com os pais importa. Dos pais com os filhos importa. Relacionamentos importam. Deus trata de forma pessoal. Ele fala assim, faça como para o Senhor. É a Cristo que vocês estão servindo. Sabe, quando a gente pega essa revelação, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, porque você está servindo aquele que não poupou a sua própria vida, aquele que se sacrificou, que te salvou, que te comprou, a sua vida não é mais sua. E é tão legal que ele fala assim, até o relacionamento do empregado com o empregador, do empregador, do empresário, com os seus empregados, dos empregados com outros empregados. Ei, todo relacionamento importa para Deus. E é como eu estou te dizendo aqui, olha, ele fala, né, os pontos mais importantes, vamos dizer assim, submissão, amor, obediência, não irritar, obedecer sem estar sob vigilância. Ele pega nos pontos chaves, para mostrar para nós que a nossa atitude com as pessoas é tratada de forma pessoal para Deus. É ao Senhor que nós estamos servindo. Você pode dizer comigo, eu sirvo ao Senhor, servindo a minha família. Eu sirvo ao Senhor, servindo as pessoas. Amém? Eu lembro que quando foi a primeira vez que esse versículo veio assim, pum, como rema no meu coração, forte, como revelação da palavra para mim, foi quando eu estava na Inglaterra mesmo.
Um dos primeiros trabalhos que eu tive foi num hotel, trabalhando, servindo café da manhã. E eu trabalhava no café da manhã e quando acabava a gente tinha que limpar o salão, organizar as mesas e tinha uns sofás para limpar, que tinha que aspirar e escovar eles bem direitinho. E era muito chato escovar aqueles sofás, porque o pessoal, principalmente as crianças, derrubava migalha, era muito chato. E como eu era novata, sobrou para quem? Para mim, é lógico, né? Pronto, eu estava lá um dia falando, gente, que coisa chata. Nossa, e por que tem que deixar esse sofá assim? Enfim, aí me veio no meu coração, como para o Senhor, isso mudou tudo. Eu falei, é verdade, eu vou limpar esse sofá tão bem, que se Jesus entrasse aqui e fosse sentar, eu ia ter orgulho de dizer, eu limpei esse sofá. Como para o Senhor, tudo, querido. E isso faz toda a diferença, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, sendo resposta. Eu gostaria de ler outro versículo com você, lá em 2 Coríntios 9. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8. Sabe, o equilíbrio de servir ao Senhor, servindo na igreja, envolvido, né, no trabalho também, envolvido nas coisas, é você viver plenamente aquele versículo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Venha para a igreja servir ao Senhor com a sua família. Sirva a sua família dentro de casa. Tudo isso vai fazer toda a diferença na tua experiência familiar, no seu jardim. Porque tem alguns, vamos dizer assim, agrotóxicos, que você só vai encontrar na igreja. Está comigo? Que vai impedir que alguns gafanhotos comam a sua flor, roubem o fruto do seu jardim, roubem a beleza do seu jardim. Querido, tem coisas que a gente fala e não muda, mas quando o Senhor fala no coração do nosso familiar, no coração das pessoas que nós amamos, de repente você vê uma atitude diferente, você fala, nossa, o que foi? Foi simplesmente porque ele ouviu da parte do próprio Senhor. Amém? Olha o que diz esse texto, que coisa mais linda, 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha isso, Deus nos faz prosperar, a sua graça é abundante sobre nós, Ele nos faz superabundar, ter mais do que o suficiente, para que a gente seja generoso em toda boa obra, para que a gente sirva ao Senhor com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. Agora lembrando, qual é a primeira oportunidade de servir ao Senhor com os recursos que nós temos? Dentro de casa, na nossa família, amém? E isso se estende para a igreja, isso se estende para o seu trabalho, amém? Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam atribuídas graças a Deus. Como assim? Querido, quando nós servimos ao Senhor, nós somos generosos, nós nos vemos como resposta. Sabe, as pessoas vão chegar para você e vão dizer, graças a Deus que você chegou. Você chegou na hora certa. Graças a Deus porque você me ouviu e me deu a palavra certa. Graças a Deus porque você me ajudou. Graças a Deus por essa oferta. Graças a Deus por esse socorro, por esse carinho. Graças a Deus. Através de mim e de você, pode ser dado a Deus graças. Por isso que nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas. Amém? Sabe, querido, servir ao Senhor, servindo as pessoas, vai exigir de nós uma maturidade e nos ver como resposta. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha junto comigo,
tanto no ministério, na coordenação do Rema, como na igreja. Às vezes a pessoa chega para mim e fala: Juliana, eu vi essa necessidade, e se a gente fizesse assim? Eu falo: glória a Deus, graças a Deus por você, você viu a necessidade, você é a resposta, me ajuda, vamos botar isso em prática. Né? E o pessoal, eles dão risada, mas ao mesmo tempo eles falam: você tem que ser bem esperto e guiado para dar uma ideia para a Juliana, porque ela vai ver você como resposta. Sabe, apontar uma coisa que precisa mudar, qualquer um faz, qualquer carnal faz, qualquer ímpio faz, mas se vê como resposta é para crente espiritual, se vê como resposta é para crente maduro, se vê como resposta é para quem tem experiência com Deus. E eu vou contar para você a história de José e vou mostrar isso para você na história dele, mas eu quero aproveitar para indicar esse livro, Relacionamentos Importam. Ele vai falar um pouco exatamente sobre isso, de como os relacionamentos são importantes para Deus e como a gente precisa administrar bem os relacionamentos, para que a nossa própria vida com Deus floresça e dê frutos, amém? Então fica a dica, e eu quero falar um pouquinho para você sobre a história de José, para a gente meditar sobre isso. Quem era José? José era um rapaz dos sonhos. O José dos sonhos. José era um dos filhos que começou a ter sonhos de 12 irmãos, e ele começou a se ver numa posição de honra, se ver como um líder, se ver em destaque, e ele começou a contar esses sonhos, e os seus irmãos ficaram com inveja dele, com ciúmes dele, e decidiram eliminar a concorrência. Eles pensaram até em matar José, mas eles pensaram melhor. Um dos seus irmãos falou: não, vamos vender que basta, nunca mais a gente vai saber dele. E ele foi vendido como escravo. Vendido como escravo na casa de Potifar. Ele é encontrado ali para ser servo, escravo de Potifar, alguém importante no governo de Faraó. E é interessante que em Gênesis 39:3 diz assim: o Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Ei, José, ele se tornou um escravo próspero. Como isso? Só Deus pode fazer isso. Existem pessoas que ficam com mimimi, né? Ah, mas é porque eu não tenho oportunidade. Ah, mas é porque se eu tivesse em outro lugar. Ah, se eu tivesse outra atividade para fazer. Se eu tivesse a oportunidade de fazer o que fulano faz, aí eu prosperava. Isso não é verdade, querido. Se você entender o temor do Senhor, se você entender como servir ao Senhor servindo as pessoas, cheio de fé, amor, perseverança, consciente da vontade de Deus, nem que você seja vendido como escravo, você vai prosperar, porque o Senhor vai ser com você. A vida, querido, nem é tanto aquilo que nos acontece, mas é como reagimos ao que nos acontece. Como você reage sobre as circunstâncias? Sabe, José poderia ter sido o rapaz dos sonhos e nunca mais ter sido falado sobre ele, por ter ficado amargurado, por ter sido vendido pelos seus irmãos. Mas isso não aconteceu, porque ele temia ao Senhor e ele sabia que Deus nunca iria o abandonar, que ele estava em aliança com Deus. Circunstância, querido, acontece na vida de todo mundo. Não fica olhando para a circunstância. Olha para o seu Deus e Ele vai te fazer prosperar onde você estiver. Amém? E o que acontece? Lá na casa de Potifar, uma mulher linda, maravilhosa, a esposa de Potifar, começa a dizer para ele: José, se deita comigo, José, se deita comigo. E José falava: não. E um dia ela enlouquece, agarra José, José sai correndo, até a roupa dele fica na mão dessa mulher louca. Aí, uma coisa boa, Potifar faz. Ele dá valor ao que a mulher dele disse, mesmo sendo mentira, ele escuta a mulher dele. Aí fica só a dica: escute a sua mulher, tá certo? Essa foi a parte boa do que Potifar fez. No entanto, a mulher de Potifar estava mentindo. Ela difamou José, e José é jogado na prisão, no calabouço.
Sabe, ele é jogado numa prisão política. E onde ele fica? Até no calabouço, querido. Até na prisão. A palavra de Deus diz: e José se destacava na prisão. Mais uma vez, uma oportunidade de José ficar chateado, de José ficar desanimado, de José desistir de servir ao Senhor servindo as pessoas. Mas ele se viu como resposta até na prisão. E ele serve as pessoas, ele é destacado dentro da prisão. E sabe o que acontece? Um dia, aquele copeiro e aquele padeiro têm um sonho. E eles ficam perturbados com aquele sonho. E José sempre se consagrava ao Senhor, atento à voz de Deus. Ele consegue interpretar o sonho. E aquilo que José disse acontece. O copeiro volta para o palácio e o padeiro é morto e vira comida de passarinho. Sabe, o copeiro volta para o palácio e ele passa 2 anos sem lembrar de José. Sabe, querido, servir as pessoas, servindo ao Senhor, não garante que as pessoas não vão esquecer de você. Não garante que as pessoas não vão ser injustas com você. Não garante que quando a pessoa sair do calabouço, ela nem vai lembrar que ela precisou de você um dia. Mas garante que Deus não é injusto para ficar esquecido. Deus não é injusto. Não é o Senhor que você está servindo? Então fica tranquilo, querido. Está tudo bem, vai dar tudo certo. Ainda que todo mundo se esqueça, o Senhor não se esquece. E o seu galardão, a sua provisão, o seu livramento, a sua promessa é garantida. Amém? E aí vamos lá, o que acontece? Faraó tem um sonho. Depois de 2 anos que o copeiro está no palácio. E aí o copeiro se lembra, ele fala: tem um rapaz que estava na prisão junto comigo. E ele interpretou o meu sonho. E exatamente o que aconteceu, o que ele disse aconteceu. Eu voltei para o palácio. O senhor não quer chamá-lo? E o faraó mandou chamar José. José toma banho, é vestido, é arrumado para ser colocado diante de Faraó. E uma das coisas que me chama a atenção é que nessa oportunidade, José não fala mal de Potifar, José não fala mal da mulher do Potifar, José não quer contar para o Faraó como foi difícil a história dele. José sabia que Deus era com ele e isso bastava. E ele se posiciona na frente de Faraó. Faraó conta o sonho. Uma coisa muito louca, era a vaca magra, era a vaca gorda. E o que acontecia? Ele estava sonhando, tendo a revelação de que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E que era preciso organizar a administração. E Faraó olha para José e fala assim: José, o seu Deus é verdadeiro. Existe sabedoria sobre você. Existe uma graça sobre você que eu nunca vi. Você vai governar comigo. Você vai me ajudar a governar. E Faraó tira José do calabouço, da prisão, e o coloca como a segunda pessoa mais importante do mundo daquela época. Porque o Egito era muito importante, querido. Sabe, se você e eu soubermos aproveitar as pequenas oportunidades, aproveitar, servir ao Senhor, servindo as pessoas, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis, mesmo quando é aquilo que a gente não gostaria de fazer, mesmo quando é algo pequeno, mesmo quando é algo grande, querido, a nossa fidelidade atrai a promoção de Deus, atrai o cumprimento da resposta. E se você se vê no calabouço hoje, querido, eu quero dizer para você, existe uma posição favorável de governo, de reinar em Cristo junto com você, mas você vai precisar se ver como resposta, onde você está. Amém? E é interessante que o que acontece? Acontece que aquilo que José viu, né, aquilo que José revelou, se cumpre. 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez.
Depois de 2 anos de escassez, todos os seus irmãos ouvem falar que existia uma boa administração no Egito. E eles decidem ir até o Egito pedir ajuda. E quando eles chegam lá, eles não reconhecem José. Mas José olha para os seus irmãos e ele reconhece os seus irmãos. E ele pede para que todo mundo saia e que ele fique sozinho com os seus irmãos. E ele chora e ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, aquele que vocês desejaram matar. Eu sou José. E a Bíblia fala que os irmãos dele ficaram aterrorizados, com certeza imaginando que José ia matar eles. Mas sabe o que José faz? Querido, para servir ao Senhor, você vai ter que perdoar. Você vai ter que deixar o passado no passado. Você vai ter que deixar de mimimi, querido, para você poder viver tudo o que Deus tem para você. E você ser resposta para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja. Amém? Olha o que acontece. Lá em Gênesis 45, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeceis e nem irriteis contra vós mesmos. Gente, José estava consolando os seus irmãos, dizendo: olha, não fique irritado com vocês não. Olha, eu perdoo vocês. Está tudo bem. Foi uma desgraça o que vocês fizeram comigo. Mas Deus sabe como transformar a maldição em bênção num coração fiel. Amém? E olha o que acontece, versículo 7. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida como grande livramento. José se vê como resposta, ele fala: olha, vamos deixar o passado no passado. Está tudo bem. Foi Deus que me colocou nessa posição que eu estou hoje, para ser resposta para a nossa família. Traga a família de vocês, traga o nosso pai. Eu vou cuidar de vocês, faltam 5 anos de escassez. José se viu como resposta. Você se vê como resposta? Você se vê como resposta para a sua família? Você se vê como resposta para o seu trabalho? Você se vê como resposta para a sua igreja? Então você vai precisar deixar o passado no passado e agarrar as oportunidades com fidelidade, porque Deus promove fidelidade. Você quer ver o seu jardim florescer, querido? Seja firme, seja constante, seja perseverante, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu amo esse texto e eu já estou concluindo com isso. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, pode vir, Dani. Hebreus 6, 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, porque servis e ainda servis aos santos. Como a gente demonstra amor ao nome de Jesus? Servindo. E Ele não é injusto, querido, para ficar esquecido. Como eu disse agora há pouco, quando você serve as pessoas, pensando em sempre ser reconhecido, pensando em sempre levar aquele tapinha no ombro, você vai ficar frustrado. Porque as pessoas, às vezes, elas são ingratas, às vezes elas são injustas. Mas sabe quem não é injusto? O Senhor a quem você está servindo. E Ele não é esquecido, querido. Você pode levantar suas mãos comigo e dizer: graças a Deus, o meu Deus não é injusto e nem esquecido. Ele sabe do meu serviço ao Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero motivar você essa noite, desafiar você a se consagrar ao Senhor, a consagrar a sua família. Nós temos meditado, orado, falado tanto sobre família. E quando eu penso sobre família, eu penso sempre que dá para melhorar. Eu penso que como esposa, eu posso ser uma esposa melhor. Como filha, eu posso ser uma filha melhor. Como nora, eu posso ser uma nora melhor. Como irmã, eu posso ser uma irmã melhor.
como cunhada, eu posso ser uma cunhada melhor. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Em primeiro lugar, na minha casa, na minha família. Amém? E eu quero ver a graça de Deus em manifestação na minha vida. E isso se estende quando eu saio de casa. Não era o que a vovó sempre fala? O que? Costume de casa vai à praça, à rua. Não é assim? Quando você fala para a criança, fala, ei, não faz assim não. Ah, mas eu estou em casa, mamãe. Não, não faz não. Porque se fizer em casa, vai fazer fora. Não é assim? E o bom costume também, querido. Se você servir ao Senhor, servindo as pessoas da sua casa, da sua família, vai ser tão fácil servir no seu trabalho com fidelidade. Vai ser tão fácil servir ao Senhor na igreja com fidelidade. Ei, aproveite as oportunidades. Eu sei que nós estamos vivendo ainda um tempo com algumas restrições, querido. Mas aproveite a oportunidade de vir congregar. Aproveite a oportunidade de se expor à unção de Deus. Ao agrotóxico que coloca o seu jardim em ordem, em coisas que a sua mão não alcança. Sabe, às vezes as pessoas elas falam assim, eu estou com um problema pessoal. Eu não vou me envolver na igreja, não vou servir ao Senhor porque eu estou com um problema pessoal. Se esse problema pessoal não é pecado, querido, sirva ao Senhor, seja a resposta e Deus vai levantar a resposta para você. Seja a resposta para as pessoas, seja a resposta para a sua igreja e Deus vai levantar pessoas para ser resposta para você. Porque como eu disse para você, nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas e Deus levanta pessoas para servir a Ele nos servindo. Sabe, a única coisa que deve nos afastar da exposição do serviço ao Senhor é pecado, porque aí tem que reciclar mesmo. Mas se você só está pressionado, faz raiva para o diabo, querido. Leva a sua casa, leva o seu coração com integridade, com fidelidade, servindo em cada oportunidade. Se a oportunidade que tem é borrifar álcool, a gente criou lá na igreja nossa os borrifadores da fé. Um departamento só para borrifar álcool na mão do pessoal. Seja qual for a oportunidade. Querido, aproveite a oportunidade, porque servir ao Senhor é um grande privilégio. Amém? Aproveite a oportunidade na sua casa. Você pode se consagrar junto comigo agora? Pensa aí, como você pode ajustar no seu coração, no seu dia, né? Ter uma palavra branda, ser mais gentil, ser mais generoso dentro da sua casa. Se tem um lugar que é o laboratório para crescimento espiritual, e se tem um lugar que é oportunidade da gente manifestar o fruto do Espírito, é em casa. Dá para viver, querido, com mais intensidade. E a gente pode se consagrar ao Senhor junto. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu vou pedir para vocês levantarem, que vocês estão muito quietinhos, e eu vou movimentar um pouquinho vocês, tá bom? Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e fazer a sua própria oração. Eu vou orar por você também. Consagre ao Senhor o seu jardim. Consagre ao Senhor a sua família. Se veja como resposta. Se veja como resposta. Consagre ao Senhor o seu trabalho. Consagre ao Senhor a sua igreja. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu sou resposta. Eu sou resposta para essa estação. Eu sou resposta para a minha família. Eu sou resposta para o meu trabalho. Eu sou resposta para a minha igreja. Senhor, eu vou fazer aquilo que for necessário, mesmo que às vezes não seja exatamente o que eu gostaria. Eu serei fiel, Senhor. Eu serei fiel. Conte comigo para manifestar a sua bondade, para manifestar o seu reino, para manifestar o seu poder. Pai, obrigada por famílias fortes. Obrigada, nós consagramos as nossas famílias a Ti, Senhor. Nós oramos por mais sabedoria, mais graça sobre nós, para que nós possamos administrar os desafios do dia a dia, Senhor, e sermos vencedores. Pai,
nos ajuda a nos ver como resposta. Eu oro por olhos para ver, ouvidos para ouvir, sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, estratégias do reino vindo como conselho para o nosso coração. Eu declaro sobre você, querido, que você vai ser um instrumento de unidade na sua casa, um instrumento de unidade para a sua família, um instrumento de provisão, um instrumento de livramento. Voz de Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, nós nos consagramos a Ti, porque queremos que através de nós sejam dadas graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Você pode cantar isso? Eu não sou mais escravo do medo. E se consagrar ao Senhor. Talvez você tinha medo por alguma situação que você já viveu. Mas, querido, você é filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Querido, não deixe o medo te aprisionar. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Sabe, de fato, às vezes as pessoas usam como uma promessa geral, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda a minha casa será salva. Isso não está no piloto automático, querido. Mas Deus quer que todos os homens sejam salvos. E que você, servindo ao Senhor, representando o Senhor para a sua família, eu declaro, aí sim, unção, poder, sabedoria, para que através da sua vida, querido, a sua família veja Deus, veja o próprio Deus através de você, e eles sejam alcançados. Eu oro para que filhos e filhas sejam alcançados na rua, no trabalho, na universidade, eles sejam confrontados pela palavra e pelo Espírito. Eu declaro em nome de Jesus, filhos retornando a casa, em nome de Jesus. Nos últimos dias, o Senhor disse: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro em nome de Jesus, pelo Espírito, o coração de filhos sendo convertidos aos pais e dos pais aos filhos. Ei, não tema mais notícias, não tema tempos de pressão, vai passar. Seja firme e constante. O seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Você pode dizer isso? Meus medos foram afogados. Aleluia. Você me resgatou, pra sempre cantarei. Eu sou foram afogados.
colher o fruto dessa palavra. Eu declaro que essa palavra encontra boa terra no meu coração, no seu coração, e vai produzir fruto, e fruto que vai permanecer. Querido, obrigada pelo carinho. É tão bom estar com vocês. É tão bom estar nesse lugar. Sempre me remete a crescimento. Sempre me desafia a servir mais o Senhor com intensidade. Eu estava descendo com Samuel para a salinha. Eu falei: Samuel, foi nessa salinha que a mamãe cresceu. Foi nessa salinha que a mamãe foi ensinada. Você vai estar na mesma salinha que a mamãe. Ele falou: é mesmo, mamãe? Eu falei: é mesmo. Que coisa maravilhosa. Ensina os teus filhos. Seja intenso com o Senhor. E o seu jardim vai ser o bom perfume para essa geração incrédula. Aleluia, obrigada.